Fala, galerinha! Como é que estão esses estudos aí? Eu tô aqui cobrando mesmo pra ver se você tá fazendo todos os exercícios do seu material aí do Bernoulli. Quero ver, viu? Quero ver. Não é hora de procrastinar não, é hora de pegar firme nos estudos. Belezinha? Então vamos lá aqui mais com uma videoaula de História com Juru. Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos ver sobre a colonização da América Espanhola. Aluno, eu queria logo antes, desde antemão, dizer para vocês o conceito de colonização. Colonização, se você já sabe, massa. Mas colonização, ela vem da palavra povoar mais explorar. Povoar mais explorar. Ou seja, alunos, nós vamos ver agora como ocorreu o povoamento e a exploração da América Espanhola. Lembrem-se que na videoaula anterior, se não assistiu, tem que assistir, você viu como se organizavam os povos que estavam aqui na América. Agora nós vamos ver como foi esse processo de conquista dos espanhóis sobre esses povos. Como foi o processo de conquista, como foi o processo de povoação, como eles organizaram administrativamente a sua colônia, como estava organizada a sociedade. É isso que nós vamos estudar nessa videoaula, belezinha? Então vamos lá começar aqui, ó. Veja só, aqui quando a gente fala sobre a colonização da América Espanhola, nós estamos falando aqui, primeiro, sobre a conquista. Como ocorreu essa conquista? Como é que os espanhóis conseguiram conquistar povos que tinham uma organização gigantesca para aquele período? Então, como foi esse processo de conquista? Então, vamos ver a partir de agora. Eu coloquei aqui, alunos, 5 fatores desse processo de conquista. 5 fatores. A crença / mito, depende de como a questão do vestibular vai trazer, se é a palavra crença ou mito. As doenças, as armas de fogo, o uso de cavalos e aliança com tribos inimigas. Vamos ver cada um. Vamos destrinchar cada um desse aqui. A questão da crença e do mito. Como assim, Jurubeba? A crença, o mito, fez com que os espanhóis conquistassem os povos pré-colombianos, os astecas, maias e incas. Como assim? Não entendi isso que você quer dizer. É assim, aluno, veja só. Naquele período, os povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, eles tinham uma imaginação, tinham uma visão, tinham uma crença, tinham um mito que, num belo dia, os seus deuses lá de cima iriam governar eles aqui na Terra. E que, num belo dia, esses seus deuses iriam vir lá da Terra, iriam vir pelo mar, e esses seus deuses, eles tinham a concepção que eram brancos, que eram barbudos e que vinham pelo mar. Adivinha, aluno, quem esses povos vão estar imaginando? Ora, bolas, os europeus. Então veja, os europeus chegam como? Chegam através das caravelas. Vem por onde? Vem pelo mar. Os europeus estão o quê? 3 meses de viagem. Vão chegar aqui como? Barbudos, cabelos grandes. Lembre que os europeus são brancos, loiros. Ora, bolas. É justamente o que os povos pré-colombianos imaginavam. Que seus deuses eram grandes, eram barbudos, eram brancos e queriam vir pelo mar. Aluno, adivinhe, quando chega? Justamente os europeus chegando na América Espanhola. Ou seja, de vez os povos pré-colombianos combaterem os europeus, eles até recebem os europeus de braços abertos. Ora, tem passagens que dizem que Montezuma, imperador asteca, foi até a beira da praia para recepcionar o Hernán Cortés, o colonizador espanhol. Então, diz que ele foi lá na beira da praia, levou até o chocolate, que era uma bebida afrodisíaca dos astecas. Foi lá, recepcionou. Oh, entra aqui, Hernán Cortés. Hernán Cortés, vige, que bom que eles pensam que nós somos os deuses deles. Então, Hernán Cortés não teve dificuldade, por exemplo, para conquistar, colonizar esse povo. Porque eles foram confundidos com o quê? Seus deuses. Eles foram confundidos com os deuses que um dia ia vir para governar na Terra.
Agora, aluno, se você está aí imaginando que povo idiota, besta, como tem essa imaginação, não pense nisso. Que lembre que nós temos a visão de Jesus Cristo como um homem alto, belo, cabelos longos, barba longa, branco. Então não vá querer julgar os povos pré-colombianos. Lembre dessa frase: não podemos ver a história com os olhos do presente, temos que ver a história com os olhos do passado. E no passado eles tinham essa imaginação. E aí, donzelos e donzelas, a conquista ela vai se tornar mais fácil. Por quê? Eu vou lhe explicar agora. Eu vou fazer uma analogia com a cebola. Você está ligado que a cebola ela possui várias partes, né? Várias camadas. Então, a cebola, ela possui várias camadas. Tá, beleza. E aí, vamos dizer que aqui seriam os astecas. Para um povo qualquer, pode ser os incas, os maias, até os europeus, tomarem o trono aqui do imperador Montezuma, tinham que passar por essas várias camadas. Vamos dizer o seguinte, alunos, que essa primeira camada seja a polícia militar. Essa outra camada aqui seja a polícia civil. Essa outra camada aqui seja a polícia rodoviária federal, que é mais treinada. E que aqui essa última camada seja o exército. Então, quem estaria protegendo diretamente o imperador seria aqui o exército. Então, o que é que eu quero mostrar com essa analogia com a cebola? Que se os europeus chegassem, eles teriam que primeiro destruir todas essas camadas, destruir a polícia militar todinha, destruir toda a polícia civil todinha, destruir toda a polícia rodoviária federal, todo o exército, até chegar ao trono do imperador Montezuma, até tomar o poder. Mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Naquela época, alunos, quando os povos nativos confundiram os europeus como deuses, os imperadores abriram aqui, abriram aqui uma passagem direto até o trono deles, Então Hernán Cortés comemora, virgem, me dê, papai. Olha que bom, eu nem preciso destruir essas camadas todas, já vou adentrar aqui direto até o imperador. Montezuma, inclusive, é preso por Hernán Cortés. Hernán Cortés espertamente deixa Montezuma preso. Ele não chega a assassinar Montezuma, porque ele tinha medo que assassinando Montezuma, a população iria se revoltar e iria perder toda a organização que já existiam esses povos, os astecas, os maias, os incas. Então, é assim. Então, esse fator, essa questão do mito da crença, é assim que se explica. Então, vou repetir. Já que eles imaginavam que os povos europeus eram seus deuses, que eles tinham a crença que num belo dia seus deuses iriam retornar para a terra, iriam governar seu povo na terra, eles têm essa crença. E aí eles vão confundir os europeus como sendo seus deuses, e os europeus vão ter acesso já direto a esses povos, direto ao comando desses povos. Aluno, de novo, não confunda, beleza? Não vá querer olhar o presente com os olhos do passado. Lembre que na nossa religião cristã também existe uma concepção que no dia Jesus Cristo vai vir para a terra e fazer o juízo final. Belezinha? Bom, veja só. Então, eu trouxe aqui o primeiro fator, a questão da crença do mito, já expliquei. Tem as doenças. As doenças é o fator que vai mais matar os povos nativos. Lembrem-se que os europeus, com a simples gripe que traziam, uma simples doença já aniquilava grande parcela desses povos. Então esses povos não tinham anticorpos, belezinha? Armas de fogo. A superioridade bélica dos europeus era muito grande. Ora bolas, os povos nativos, astecas, maias e incas, não conheciam a pólvora. Então eles só conheciam naquela época espada, flechas. Olhe, alunos, eu vou aqui para você compreender, fazer um enxame, beleza? Um enxame. Vamos dizer que tinham 10 espanhóis e tinham 100 astecas. Os 10 espanhóis vão vencer os 100 astecas. Porque os 10 espanhóis, eles possuíam armas de fogo. Pronto, tinha um canhão.
Às vezes a bola do canhão nem chegava a atingir um asteca, mas só o estrondo, só a explosão já deixavam todos atemerosos. Todos já saíam correndo. Então, as armas de fogo foi outro fator de os europeus, os espanhóis conseguirem conquistar os povos nativos da América. Uso de cavalos, o cavalo vai dar uma maior mobilidade. Então, olha, aqui eu trouxe uma imagem, olha. Então, poucos espanhóis conseguiam destruir, né, derrotar vários povos astecas, maias e incas. E tem aqui aliança com tribos inimigas. Por exemplo, os astecas escravizavam outra tribo. Sei lá, os astecas escravizavam os olmecas. Esses olmecas estão revoltados, com raiva, porque foram escravizados, foram subjugados. Aí os espanhóis espertamente chegavam: ei, olmecas, querem fazer o processo de revanche contra os astecas, que lhe escravizaram durante vários anos, escravizaram o seu povo, subjugaram, humilharam o seu povo, se alia a nós. Ou seja, a inferioridade em número de espanhóis, ela não se tornava um problema, porque os espanhóis certamente se aliavam com outras tribos para destruir essas grandes tribos em termos de organização política, econômica e social, como astecas, maias e incas. Belezinha? Pronto. Dominou, né? Dominou, subjugou, matou, aniquilou. Não é à toa que hoje não tem mais povos astecas. Hoje não tem mais maias e incas para contar a história. Aniquilou, não foi? Agora é preciso o quê? Organizar um sistema administrativo. E aí, alunos, a coroa espanhola vai dividir aqui a sua colônia em 4 vice-reinos e em 4 capitanias gerais. Lembra como foi que Portugal dividiu o Brasil? Portugal dividiu o Brasil em 15 faixas de terras, em 15 lotes de terra, em 15 capitanias hereditárias. Já a Espanha preferiu dividir em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Jurubeba, por que esse nome vice-reinos? Porque eram os reinos que tinham maior riqueza, na questão do ouro, da prata. Então, o nome vice-reino, até porque a Espanha tinha um maior controle, uma maior vigilância, uma maior fiscalização sobre esses povos. Então, olha, 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Pronto, dividiu, né? Dividiu. Agora o rei da Espanha vai pegar e vai estar enviando funcionários para administrar as suas colônias. Aí a coroa da Espanha, a coroa espanhola vai criar então 2 órgãos administrativos. 2 órgãos. Dois. Tava com saudade desse 2, né? 2 órgãos administrativos. A Casa de Contratação e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação tem a sua sede lá em Sevilha, lá na Espanha. Ela cuidava da administração da colônia e nomeava os altos funcionários. Belezinha? O Conselho das Índias também tinha sua sede lá na Espanha, em Sevilha, e auxiliava o rei a tomar decisões relativas aos seus domínios, à sua colônia. Cuidava da justiça, da economia, da cobrança de impostos, cuidava da questão da guerra. Então, esses 2 órgãos eram órgãos supremos, Conselho das Índias e Casa de Contratação. Não é à toa que suas sedes ficavam lá na Espanha. Temos também aqui a Casa de Audiência. Então, o nome está dizendo, ó, audiências, escutar. Cuidava então de quê? Da justiça. Cuidava da justiça, julgava justamente os crimes cometidos pelos habitantes na colônia. E tinha os cabildos. Os cabildos cuidavam de administrar as vilas. Belezinha? Então, os cabildos naquela época cuidavam do processo de administração das vilas. Lembre, vila, coisa pequena. E, alunos, nós temos aqui a organização da Sociedade da América Espanhola. Como é que estava organizada a Sociedade da América Espanhola? Eu tinha no topo os chapetones, embaixo os crioulos, aqui os mestiços e aqui os escravos. Os chapetones, alunos, eles estavam, naquela época, no topo, os chapetones. Então, esses chapetones que estavam lá no topo, eles eram quem? Eram espanhóis nascidos na Espanha. Óbvio, né? Óbvio. Como fala o cara lá do Poço. Óbvio.
Então, eram espanhóis nascidos na colônia. Esses chapetones aqui, eles ocupavam altos cargos administrativos. Então, vamos lá. Ó, eles eram espanhóis, ocupavam altos cargos administrativos. Eles eram a elite aqui da sociedade da América Espanhola. Embaixo dos chapetones tinham os crioulos. Crioulos com 2 L's, belezinha, galera? 2 L's, os crioulos. Esses crioulos eram elite também. Alunos, eu queria fazer já uma diferença. Os chapetones, eles eram uma elite política. Uma elite política. E os crioulos, eles eram uma elite econômica. Belezinha? Então, os crioulos, eles eram quem? Os descendentes de espanhóis nascidos na América. Vamos lá? Vinha para cá o espanhol com sua esposa para ser dono de terra, para ser dono de mina. Chegava aqui e tinha um filho. Esse filho de um pai espanhol e de uma mãe espanhola, ele seria crioulo. Vou repetir. Quem são os crioulos? Descendentes de espanhóis nascidos na América. Aluno, para enfatizar mesmo, você não tem nenhuma dúvida, deixa eu dar um exemplo, bem grosseiro. Vamos dizer que o nobre espanhol teve uma relação sexual com sua mulher e eles tiveram essa relação lá na Espanha. Vieram para a América, descobriu que ela estava grávida aqui com 3, 4 meses, descobriu que ela estava grávida e aqui na América, nasceu o filho. Já que o filho nasceu na América, ele não vai ser espanhol não. Apesar dele ter sido concebido lá, né? Assim, ter sido feito lá. Mas já que ele nasceu aqui, ele vai ser um crioulo. Então os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eram também da elite, só que é uma elite econômica. Eles eram proprietários de terra, proprietários de escravos, eram proprietários das minas. Porém, contudo, entretanto, eles ocupavam baixos cargos administrativos. Belezinha? Então, inclusive, eles ficavam até com raiva disso. Poxa, por que nós somos donos de terra, donos de minas e nós ocupamos baixos cargos administrativos? Por que isso? Bom, aqui estavam os mestiços, né, que era a mistura, era o negro mais o branco mais o índio mais o negro, mestiços, que era a menor parcela da população. E aqui eu tinha os escravos. Os escravos da América Espanhola, na sua grande maioria, eram escravos indígenas. Que nós vamos, inclusive, ver a partir de agora os 2 tipos de trabalho escravo. Só que na América Espanhola nós não chamamos assim trabalho escravo, mas é a mesma coisa. Nós chamamos trabalho compulsório, que é trabalho obrigado. Mesma coisa, beleza, aluno? Nas questões, pode ser tanto trabalho compulsório ou trabalho escravo, beleza? Então, aqui, ó, é o seguinte, eu coloquei essa imagem para abrir. Os indígenas tinham que pagar tributos aos espanhóis. E esses tributos eram em forma de trabalho, ou de trabalho de produto. Então a gente vê aqui o quê? Aqui nós estamos observando indígenas, aqui nós estamos observando na tela, na imagem, os espanhóis, e eles trabalhando aqui, ó, nas minas de ouro, ó, nas minas de ouro. Então, esses trabalhos compulsórios tinham 2 tipos, dois tipos. Eu tinha aqui a encomienda e eu tinha a mita. Vai ter aí no material de vocês umas 2, 3 questões só para vocês resolverem sobre a questão da encomienda e da mita. Vamos lá. A encomienda. A encomienda era o seguinte. Era quando o espanhol, né? O crioulo mandava o seu funcionário, chamado encomiendeiro, até uma tribo indígena. Chegava lá na tribo indígena e sorteava alguns índios. Sorteava uns 100 índios. Escolhia 100 índios para trabalharem de forma escrava, mas era por um tempo determinado, 6 meses, 1 ano. Esses índios, então, eram aprisionados, levados até a propriedade do branco espanhol, chegava lá e ele trabalhava na produção agrícola, na produção de ouro, e eles recebiam em troca 2 coisas. Recebiam em troca alimentação e ensino religioso. Olha, eu não vou dar uma dica, olha. Olha ela chegando. Ó, dicão do papito. Esse dicão do papito é o seguinte, olha. Encomienda começa com E e eles recebiam em troca ensino religioso. Ensino começa com E. Evangelização começa com E. Ou seja, se eles recebiam ensino religioso, eles recebiam o quê?
Eles eram então catequizados. Alunos, olhe como a coroa espanhola era esperta. Ela matava 2 coelhos numa cajadada só. Escravizava o índio, usando como mão de obra, e, além disso, já fazia o processo de catequização. Esperta. E a mita era a mesma coisa. A mita era quando, de novo, vou repetir o início. A mita era quando o espanhol ia lá, chegava numa tribo indígena, sorteava alguns índios, 50, 100 índios, e eles iam para as propriedades dos espanhóis trabalharem, de forma forçada, escrava, compulsória. E em troca recebiam um baixíssimo salário. Alunos, o salário era tão pouco, que muitos deles não dava nem para sustentar. De tão pouco que não dava nem para eles se alimentarem. Aí só que eles compravam bebida, cachaça que é barato. Sei lá, uma pedra 90, quanto é uma pedra 90? 3,50, 4, 5 reais no máximo. E uma marmita, quanto é? Uma quentinha? 10, 12 reais. Então eles preferiam comprar uma cachaça de 5 reais do que uma comida. Aí, ó, eles se embriagavam. Aí ia trabalhar sem se alimentar, estava bêbado, não tinha alimento, o seu organismo ia ficando fraco. E aconteceu o que então? Muitos deles morriam de cansaço. Então, esses 2 trabalhos, a encomienda e a mita, vão fazer com que muitos índios morram de fadiga. Belezinha? Então, alunos, é isso. Pega o seu material, foca, faz logo o exercício agora. E um beijo de papito. Tchau, tchau.